Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. A minha convidada desta quinzena no teatro chama-se João Abreu, é atriz, nasceu em Guimarães, vive em Lisboa. Está certo, não é? Okay. Certo. Foi parar ao teatro profissional, acho, em 2017, com o Despertar da Primavera, do Teatro Praga. Continuou por aí adiante a trabalhar com os Praga, ou com parte deles. Não estudou propriamente teatro, acho, mas eu vou confirmar alguns destes achismos ao longo desta conversa contigo, João. Este ano foi uma das 3 irmãs na peça que a Tita Maravilha construiu sobre o clássico de Chekhov, e neste momento a João Abreu tem passado algum tempo da sua vida a ser Branca Bezerra, uma vizinha, na farsa de Inês Pereira, reescrita pelo Pedro Penin a partir de Gil Vicente. A peça já se estreou, vai continuar a ser apresentada pelo país, ainda este ano e também pelo próximo, e é por aí que começamos. Olá, João, e obrigada. Olá, bom dia. Por vires ao teatro. Qual é a tua deixa preferida da Branca Bezerra? Branca Bezerra, um ícone, difícil escolher, mas minha alma berra, que é o que ela diz ao entrar em palco. De facto, estava a pensar ontem quando estava a preparar-me para vir para aqui. Estava a preparar-me já ontem para vir para aqui, eu nem dormi praticamente. Que pressão. Exato. Estava a pensar, como é que será que ela fez para saber da minha vida e trabalho, porque eu efetivamente sou um fantasma e na net imagino que não haja assim informação organizada sobre o meu currículo, sei lá. Confesso que tive algumas Exato. dificuldades em escavar. Eu Bom, tenho que tentei escrever fazer... uma Wikipédia, eu prometo que vou escrever uma Wikipédia em breve. Tentei fazer, enfim, olha, o trabalho possível e vou à descoberta também. Admito que vou Nem também... o meu Instagram tem informações atualizadas Isso eu sobre o também meu não trabalho. tenho, portanto, olha Pronto. ficamos quites. Tá. Mas olha, quantas vezes é que viste o vídeo da Dona Madalena, a senhora que encontrou um cadáver junto ao Rio Sousa e que foi entrevistada? Olha a fazer... que não vi relato. muitas. Não? Não revi muitas. Vi muitas em geral, mas não revi Sim. assim tantas vezes antes do espetáculo estrear. Tinha a referência mesmo em mente. A senhora é demasiado... Pá, enfim, uma tragédia, obviamente, que ela ali viveu. Mas, no entanto, ela é tão pouco expressiva, tão expressivamente pouco expressiva naquele vídeo, que me ficou muito marcado. Não precisei de rever muitas vezes para sentir aquela sua energia e a trazer. Se não sabem do que estamos a falar, basta escrever no YouTube certezamente era um homem, Exato. que é certezamente uma das invenções mais Ou incríveis da fui ao língua moinho pesar-me portuguesa. também, acho que serve. São tudo frases inacreditáveis que podiam Sim, ficar absolutamente. escritas na pedra. E de facto o Pedro Penin, só para já agora que abriste esta pequena porta, trouxe para este espetáculo e deu-me, enfim, permitiu-me a honra de dizer em cena, não no Teatro Nacional, porque não estamos lá fisicamente, mas com... Na ideia de Teatro Exato, Nacional. no Teatro Nacional, pude citar uma série de referências populares recentes, da televisão portuguesa, nomeadamente este vídeo icónico, a Gisela e a Sandra, enfim, uma série de referências que, sendo desde que eu faço teatro, como referiste, comecei de facto com os Praga, sempre que ensaiávamos uma peça, havia sempre momentos em que trazíamos estas referências, obviamente, para a mesa, ou para a leitura, ou para os ensaios. Portanto, Gisela sempre esteve connosco. Gisela do Masterplan. Sim, claro, um ícone. Portanto, fazem parte de alguma maneira da minha ideia de repertório. A mitologia popular. Sim, de repertório mesmo performativo, português. Estas pessoas estão... estas mulheres estão lá e fazem parte do meu vocabulário. Portanto, foi mesmo uma honra, e agradeço a Pedro Penin, aqui, por me ter dado estas palavras. Sim. Sentes que de alguma maneira o Pedro Penin escreve para ti, ou para a atriz que tu és? Acho que sim, acho que o Pedro faz isso em geral com as pessoas que convida para trabalhar com. Nomeadamente este espetáculo que estamos a fazer agora, a farsa de Inês Pereira, foi escrito exatamente para as pessoas que ele convidou, porque éramos já o grupo com quem ele fez o Pais e Filhos, que estreou há 2 anos. Portanto, ele claramente tinha em mente este grupo de pessoas, escreveu estas personagens para elas, e é um trabalho que ele realmente faz, procura fazer, imagino. Qual foi a tua inspiração para construir a Bezerra? Olha, não te sei dizer. Não pensei assim em referências muito específicas neste caso, por acaso. Nós falámos imenso quando estávamos a preparar a peça sobre ideias de época,
curiosíssimo que enquanto estávamos a ensaiar falávamos muito sobre época e nunca especificávamos qual época. Claro que estávamos a referir-nos ao período, enfim, do século XVI, se calhar, em que a peça originalmente é apresentada, mas falávamos muito sobre a expressão da época, porque houve um momento em que isto acontece quase sempre que trabalhei em teatro acontece muito, enfim, inevitavelmente, que é a um ponto o texto adquire uma dimensão um bocadinho cómica demais, se calhar. Ou nós chamamos-lhe revisteira muitas vezes. Então, mais com o léxico da Praga e do Pedro, a revista é sempre uma referência muito grande, ou se não é conscientemente, há ali umas referências de teatro popular, etc., que estão inerentemente presentes. E há sempre um momento em que a pessoa que está, de alguma maneira, a tomar as rédeas da coisa diz assim, olhem, isto está a ficar um bocadinho revisteiro demais, vamos ter que tone it down menos. a little. Sim, um bocadinho menos, se calhar. E aqui aconteceu também. E com o texto da Branca Bezerra que o Pedro, enfim, escreveu e adaptou, de facto puxava muito para um humor muito... Mão na anca. Sim, um bocado. E que, enfim, polimos um bocadinho, mas mantém-se lá, é inevitável. Mas de facto eu não tinha eu pensei, sei lá, ir buscar, como é que eu vou buscar referências vicentinas de atuação vicentina tradicional, clássica. E de facto eu não tinha assim muitas referências, não consegui encontrar assim muitas coisas para ir buscar. Aliás, eu fiz uma coisa muito constrangedora a um ponto que foi, fui ao Google pesquisar Branca Bezerra e na minha cabeça imaginei que fosse encontrar um retrato, sabe, uma representação visual da própria, uma fotografia, vá. Selfie. Sim, e depois cheguei ao ensaio no dia a seguir e fiquei assim, não encontrei nada. Então a gente ficou tipo, João, claro que não encontraste nada, what the hell. Enfim, Foi mas há 500 anos. Exato, mas portanto tentei, sei lá, criar uma espécie de, não sei, ideia muito pouco sustentada de atuação e performance de época, e mantenho esta expressão assim muito, muito vaga. Portanto, há um certo número de maneirismos mesmo de expressão verbal que inventei mesmo, são coisas da minha cabeça, gente, juro. Super referências zero, mas super validadas pelas pessoas que estavam à minha volta ali naquele grupo de trabalho, que se calhar estavam só bored e ficaram tipo, faz o que quiser, sim, sim, claro, falar com res, super, funciona, faz. E pronto, segui esses meus, sei lá, essas minhas intuições. Foste recebendo os ok's. Fui recebendo os ok's e não me disseram que não nunca, portanto, olha, sei lá, fiz. Esta é uma farsa de Inês Pereira a falar do mundo do trabalho. Sim. Esta Inês Pereira, do Pedro Penin, está deitada na cama, não quer trabalhar. Sempre. Como é que foram as vossas discussões entre o elenco, a equipa, para este espetáculo? Foram acesas, consensuais? Estavam mais ou menos alinhados na mesma visão das coisas? Houve discussão? Não houve assim discussão muito acesa. Acho que, não sei, ideias de cansaço, de descanso, por sua vez, de trabalho, de excesso de trabalho, enfim, de remuneração, a injustiça da remuneração e de acesso ao trabalho e acesso ao descanso, etc. São coisas que, de facto, pode haver, e há, muita discórdia em volta destes temas. No entanto, ali neste grupo de pessoas que fazem parte desta classe artística, acho que havia um reconhecimento generalizado de uma série de necessidades, que é o que esta peça realmente se refere, a necessidade mesmo de reorganização das estruturas mesmo de trabalho e... Sim. Nós dizemos quase como, enfim, ideia de senso comum que a nossa vida está organizada à volta do trabalho. Mas se calhar não nos apercebemos quanto isso é verdade até às últimas consequências. Não é? Mesmo aqui, esta peça que fala sobre o trabalho é feita por atores que estão a trabalhar. Exato, sim. Esta conversa é sobre o teu trabalho e para mim também é um trabalho fazer perguntas. Exato. Não é? As pessoas são muitas vezes apresentadas como sinónimo de uma profissão. É verdade. É quase difícil pensar qual é a alternativa a isto, não é? Porque Sim. está de tal maneira entranhado. Sim. O trabalho é uma coisa de tal maneira total que nos é difícil imaginar como é que é um mundo sem ele no meio. Não é? Certo, definitivamente, claro. Sim, o mundo é trabalho. Todo mundo é fadiga, como diz a Ana Tang. E de facto a minha personagem também diz a um ponto, mesmo no final da peça, tem um momento assim de rant, em que diz mesmo, sempre conhece alguém, sempre a mesma conversa, é olá, como te chamas, de onde és e o que fazes. E de facto lembro-me de pensar isto a um ponto na minha vida, quando
Acho que teve que ver assim com aplicações de dating, de encontros, em que tens que escrever uma biografia, tens que descrever de alguma maneira de forma resumida. Lembro-me de estar a pensar como é que eu me vou referir a mim enquanto pessoa que trabalha, profissional. Será que é esse mesmo o adjetivo que me vou dar? Sou atriz, trabalho como atriz. E de facto fez-me decidir nunca me apresentar como sou atriz, mas trabalho como, ou tenho trabalhado como atriz, por exemplo. É uma coisa que prefiro dizer, que é mesmo diferente, porque sou atriz, às vezes sou, ou estou a ser, outras vezes não sou, e mesmo quando estou a ser, não toma a totalidade do meu ser, são outras coisas também. O que pomos à frente do verbo ser é uma grande responsabilidade. Exato, sim. Claro que nós estamos sempre a pesar isto em todos os contextos, porque senão Sim, era uma sim, grande sim. dor de cabeça. Mas, não, enfim. mas definitivamente há que pensar sobre isso, e pensamos sobre isso quando dizemos o que somos. São realmente afirmações muito, 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 enfim, definitivas. Não identitárias, definitivas, não é? mas identitárias, sim. Por exemplo, quando eu digo que sou uma pessoa trans não binária, é algo que eu digo e que tem um peso específico e que abre uma série de se não questões, de, sei lá, é uma afirmação muito, muito específica sobre o meu ser, que tem uma série de potências e de implicações que depois, enfim, tenho que lidar com ao afirmar isto desta maneira. E o ser atriz, claro, às vezes sim, sou atriz, de facto, e consigo dizê-lo, mas quando me estou a apresentar assim, sei lá, o que faço é uma parte daquilo que eu sou, mas não é o que eu sou. E de facto é uma recusa, essa recusa de definir as coisas nesses termos assim redutores é algo que me é muito importante, sim. Porque de facto o trabalho, lá está, é all-consuming, consumidor de tudo, mas não deveria ser. Como é que tu definirias a tua relação com o trabalho? Numa escala Inês Pereira, culto do empreendedorismo, Inês Pereira bate-punha. máxima, não sair da cama. Gente, juro, vir aqui hoje de manhã foi muito difícil. Não, por acaso tenho uma relação muito problemática com o trabalho e ao mesmo tempo é problemática, é complexa, muito complexa, imagino como toda a gente. Às vezes é difícil e doentia até, outras vezes é realmente, a um ponto percebi que gosto de trabalhar e quando tive essa realization, não sei se diz realização, enfim, Percepção, pá. Obrigada. essa revelação. Exato. Fiquei bastante chocada, porque sempre achei, lá está, não sonho com o trabalho, não sonho trabalhar, não tenho um trabalho de sonho, esse cá até tenho, não sei, controverso. Mas sim, não sonho trabalhar, não é uma coisa, sonho não trabalhar, de facto. Se sonhar com alguma coisa que sonho é com não trabalhar, com fazer coisas, de facto, fazê-las sem que elas sejam trabalho, que é muito difícil de conseguir em relação a muitas, muitas coisas, que não são só os nossos empregos. Mas a um ponto a fazer, não sei, estava a fazer um filme, já não sei, estava de facto a trabalhar enquanto atriz e tive assim esse momento em que percebi, ok, estou a gostar de estar aqui a fazer isso com estas pessoas, está a ser prazeroso e estou a trabalhar efetivamente e consigo reconhecê-lo, é efetivamente o meu trabalho que estou a exercer e a ser paga por isso, estou a vender a minha mão de obra de alguma maneira. Isso foi muito, muito, muito chocante porque durante muito tempo, e até agora isso não tornou esta ideia também, não a contrariou totalmente. O trabalho é mesmo uma coisa extremamente problemática e sim, super inesperada nesse sentido de querer mesmo a recusa, de querer mesmo recusar-me a trabalhar. É claro que isso é praticamente impossível e quando faço estes boicotes ao trabalho, claro que depois tem repercussões na minha vida profissional que por sua vez envolve a minha vida pessoal, etc. Portanto, mesmo esta questão que trouxe aqui de ser um fantasma, sim, de não ter o meu trabalho organizado na internet, não ter uma ideia de autopromoção, de procura de chegar a públicos e não sei o quê, e chegar a... Claro que tem uma implicação sobre como eu acedo ao trabalho também, então, enquanto atriz, que é um trabalho em que dependes mesmo da tua imagem, do teu corpo, da tua expressão, da tua... enfim, da mediação da tua imagem. Quando não trabalhas sobre isso ativamente, não fazes esse trabalho efetivamente de procurares, enfim, autopromover de alguma maneira, tem implicações porque chegas a menos pessoas, tens menos oportunidades de trabalho, efetivamente há essa correlação, mas é algo que tenho estado a desenvolver e a pensar. Sim, mas isso tem a ver com esse boicote específico, por exemplo, em relação às redes sociais ou essa ideia da autopromoção. Acho que isso é uma coisa mesmo muito também total e dominadora, a ideia de cada um tem que ser a montra de si próprio. Recusas isso, enfim, porque a máquina te repugna, porque não queres mesmo participar daquilo? Repugna-me, sim, a máquina, uma ideia de máquina, de estrutura
social capitalista, enfim, que permitiu a ascensão das redes sociais e de uma ideia mesmo de mediação de imagem, de automitologização e blá blá blá, repugna-me um pouco, mas fascina-me também. Portanto, há sempre aí uma tensão muito tensa, efetivamente, em que me fascina, sou curiosa, quero saber, quero aprender a trabalhar com as ferramentas, quero perceber como é que a imagem é lida, interpretada, tenho assim um fascínio muito grande por semiótica, por ideias mesmo de visualidade. Tudo isso me fascina mesmo muito, mas repugna-me também, efetivamente. E de facto, não sei, o boicote vem daí se calhar, e também vem de uma série de ideias de insegurança, com uma ideia de imagem também fixa, de identidade fixa, que lá está com a minha... que conjuga muito mal com a minha ideia de identidade não binária, que é uma coisa mesmo que propõe uma certa fluidez, progressão, fluxo, ou seja, uma impermanência constante. E sinto que muitas vezes a imagem, a fotografia, o vídeo, não sei, a imagem digital... Uma forma de fixar. Sim, há uma ideia de fixar que me aterroriza um bocadinho. E acho que esse medo e terror também me impedem e criam esses boicotes que muitas vezes não são conscientes. Bom, antes da farsa de Inês Pereira, houve o Pais e Filhos, um Sim. dos espetáculos anteriores do Pedro Peninha, a fazer 2 anos para esta altura, Sim. estreou em 2021, com um elenco muito parecido à farsa, com muito Sim. poucas alterações. Achas que também vale no teatro aquela máxima desportiva a equipa que ganha não se mexe? Vale no sentido em que quando é bom trabalhar com pessoas... O ganhar aqui pode ser simplesmente isso. Pessoas que gostaram muito de trabalhar umas com as não há outras. essa ideia competitiva, mas Sim, quer dizer, claro. não sei se existe certamente na cabeça de muitas pessoas, mas neste caso acho que na cabeça do Pedro não havia essa lógica de competição de sucesso, mas sim de Prazer no trabalho. prazer no trabalho, definitivamente, e bem-estar, claro, conflito também, porque trabalhar é conflituoso, mas de facto reconhecer que estávamos num grupo de pessoas com as quais nos sentíamos bem a fazer o que estávamos a fazer. E acho que foi interessante e produtivo para toda a gente a nível mesmo intelectual e de pensamento e tudo mais. Entretanto, por exemplo, agora que nos reencontramos aqui na farsa, já não vi algumas das pessoas há imenso tempo, porque as nossas vidas não é, vão para outros sítios e não fazemos as coisas juntos o tempo inteiro, por muito que sejamos amigos e amigas e amigues. Mas reencontrámos-nos e foi... Ok, estamos onde? E o que é que temos para dizer? E tínhamos coisas... Por exemplo, lembro-me de estar a discutir de repente com a Rita Blanco sobre a cultura de cancelamento. E eu estava tipo só a revirar os olhos, tipo, Rita, menos. Porque estávamos a ter uma série de... não discórdias necessariamente, mas de opiniões que surgiram, entretanto, sobre coisas que não tínhamos discutido desde há muito tempo atrás, sequer. Portanto, isso é super, super, super frutífero e super, super, super produtivo, para usar esta palavra tão associada ao trabalho. Vou querer voltar ao tópico de discussões com a Rita Blanco. Sim, claro. Óbvio. No Pais e Filhos, uma vez mais, o espetáculo, tal como o Gil Vicente, não era uma adaptação teatral, no caso do romance do Turgenev, mas a estrutura era a estrutura do romance, ou Sim. seja, tendo lido o romance e vendo a peça conseguíamos jogar ao quem é quem. A tua personagem não se chamava Bazarov, mas no universo específico da peça era o equivalente ao Sim. Bazarov do Turgenev. Tu já conhecias a personagem antes de fazeres o Pais e Filhos? É porque é Não. daqueles arquétipos da literatura que às vezes conhecemos sem conhecer, ou pelo menos conhecemos o seu legado mais De todo. visível, que é o nihilismo, essa palavra. Sim. Que a ideia que temos do nihilismo, de certo modo, foi popularizada ou comercializada para consumo geral pelo Bazarov. Não conhecia a obra. Aliás, foi incrível. E claro que não foi sem querer, foi totalmente deliberado. O Pedro chamar a David Costa, que faz agora a Inês Pereira, para participar desse espetáculo. Foi quando a conhecia, não a conhecia antes. Ela tinha sido aluna do Pedro na Escola Superior de Teatro e Cinema. Porque a David estudou realmente Nietzsche. Ela realmente leu Nietzsche, está familiarizada com a ideia de nihilismo e foi super interessante. E adoro falar com ela sobre todos os assuntos, mas sobre esse em específico também. Há uma ideia de nihilismo que nós temos assim coloquial, de o que é que esta filosofia realmente representa, que é um bocadinho deturpada das ideias de quem as desenvolveu, nomeadamente o Nietzsche, por exemplo. Portanto, foi super interessante fazer este espetáculo em que pegava em algumas dessas ideias. E o Pedro foi depois também buscar os consequentes desenvolvimentos das ideias nihilistas, nomeadamente foi buscar umas ideias nihilistas de género que procuram a abolição do género, uma série de estruturas sociais. Portanto, foi mesmo buscar coisas que são urgências contemporâneas, que têm essa estrutura. Isso foi super interessante fazer uma personagem que de facto apela a uma
uma série de ideias que são urgentes, mesmo a nível pessoal. Havia uma série de coisas que a personagem, a camarada, A camarada, Eugénia, a minha amiga. exato, dizia que me eram muito, muito próximas. Realmente uma série de urgências e uma angústia e uma raiva Sim. que me são muito próximas também. Tu passavas o espetáculo todo em raiva, Sim. em modo raiva. É. Eras a camarada, a minha amiga, empenhada em desmantelar o capitalismo. Super. Eras filha da Rita Blanco, com Certo. quem passavas imenso tempo a discutir. É. Que mais fazer com a Rita Blanco senão passar imenso tempo a discutir? Como é que é discutir com a Rita Blanco em cena? É intenso, porque ela é uma atriz intensa, é muito séria no seu trabalho, isso é mesmo muito incrível de ver, porque ela é muito, muito, muito leve, não sei se é a palavra, mas é brincalhona, divertida, descomprometida. Mas no momento em que estamos a trabalhar, estamos em cena mesmo a apresentar a peça, há uma seriedade que se impõe ali, de repente estamos mesmo aqui a fazer este trabalho de atriz, a representar em palco. Sei lá, lembro-me muitas vezes, havia um momento mesmo de discussão em que eu tinha um pequeno monólogo que lhe gritava na cara, e ela estava de costas para o público, estava só de frente para mim, a chorar, super assim, a emocionar-se. Eu estava tipo, ai Rita, para! Que é isto? Que sério? Não! Mas de facto, extremamente prazeroso trabalhar com ela. Muito, 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 muito. E a vontade de rir descontrolada também acontece nestas contracenas, ou não? Às vezes, eu tenho que dizer que eu tenho um controle bastante surpreendente. Em termos de controlar, não ter vontade de rir quando me meto ali numa coisa, de estar a fazer a cena. Aliás, quando estávamos agora a ensaiar a farsa, há um momento, vou dar um spoiler, desculpem. Há um momento em que é anunciada uma morte. O Bernardo Lacerda entra em cena no quarto de Inês Pereira para anunciar que houve uma morta. E opá, sempre, todas as vezes que ensaiámos esta cena, toda a gente se desmanchava a rir. O Hugo Van der Ding, RIP, morreu, já desfez-se em risos, que contagiou toda a gente. E eu, por alguma razão, conseguia ficar muito séria, assim, quase a puxar a lagrimacinha. Estou a fazer isto muito a sério. Pedro, estás a ver? Eu estou a fazer isto mesmo a sério. Eu sou uma atriz séria, sim. Ao contrário dos meus colegas. A Rita Blanco, por exemplo, quando puxam a risadinha, foi-se, RIP. Foi-se, não há forma de puxar de volta. O Pais e Filhos era também, de certo modo, como o livro é, um espetáculo sobre conversas impossíveis, não é? Gerações que deixaram de falar a mesma linguagem, que deixaram de se reconhecer. E isso é necessariamente um atrito cíclico, não é? Que se repete de formas diferentes ao longo do tempo. Na tua vida, dás por ti a ter muitas dessas conversas impossíveis? Super inevitavelmente. Acho que ser uma pessoa que tem pais ou que tem pessoas mais velhas de uma geração anterior na sua vida e que acompanham a sua vida, inevitavelmente leva sempre a esse sítio de ter que discutir ideias. Ideias que muitas vezes são as nossas identidades, ou que fazem parte das nossas identidades, ou ideias políticas, ideias de mundo, ideias de realidade, ideias de verdade. Acho que toda a gente passa por isso vivendo num contexto social em que diferentes pessoas têm diferentes ideias e representam diferentes subjetividades e realidades. E de facto, muitas vezes, umas vezes mais do que outras, são realmente discussões impossíveis de se ter. Porque percebes que realmente há uma série de ideias estruturadas ali na ontologia daquela pessoa que dificilmente são desconstruídas ou questionadas ou o que quer que seja. E aí o que é que se faz? Aprende-se a conviver com isso? Tenta-se transformar? Não sei ainda dizer. Acho que é uma problemática, imagino que eterna. Acho que todas as pessoas de todas as gerações passaram por isto, de não saber muito bem como lidar, se alienam de um certo número de pessoas, se tiverem a oportunidade. Só que às vezes essas pessoas são as nossas pessoas mais próximas. Exato, não é? sim, exato. Mesmo em termos de amizades, não é necessariamente só no contexto. O Pais e Filhos falava mesmo sobre o contexto familiar, classe geracional entre pais e filhos, lá está. Mas muitas vezes mesmo com amigos ou pessoas que depois, ou família estendida ou a família afetiva que nós escolhemos para nós, muitas vezes com o passar do tempo há discordâncias que vão vindo à tona ou que se vão intensificando, porque nós estamos sempre em desenvolvimento intelectual e outros que nos leva a discordar com certas coisas ou a acreditar mais afincadamente noutras, e portanto não sei muito bem qual
qual será a solução. Eu tento procurar procurar praticar uma série de ideias sobre, enfim, diálogo e dialética e discussão que sejam minimamente, sei lá, frutíferos para todas as pessoas envolvidas, mesmo para mim. Tento também não subjugar o meu ponto de vista em função de outros, só porque muitas vezes é mais fácil camuflar um bocadinho a nossa opinião. Não procuro muito isso na minha vida, não me serve mesmo, porque depois também tem uma implicação pessoal muito grande em que, sei lá, me silencio, é uma coisa que procuro fazer. Há que saber estar calada, muitas vezes há que saber não opinar, não dizer uma coisa que nos apetece muito, porque há que saber o contexto, perceber também quem são as pessoas que estão em volta, de que forma é que elas estão mais ou menos suscetíveis a certas violências discursivas ou não. Outras vezes há que saber dizer a coisa que nos apetece realmente dizer e que sabemos que vai ser talvez violenta para a outra pessoa, porque realmente acreditamos ter razão. E apesar de tudo, a nossa intenção não é ferir a outra pessoa, mas sim fazê-la ver uma outra perspectiva ou perceber uma outra coisa. Por exemplo, já tive conversas com a minha mãe, que é uma pessoa de uma geração anterior, que me acompanha desde que eu nasci, minha mãe biológica, que tem que me acompanhar no meu desenvolvimento pessoal, como eu também tenho que acompanhar o dela. E muitas vezes somos pessoas distintas, que estamos de uma maneira distantes, porque a minha mãe vive em Guimarães, eu vivo aqui em Lisboa, portanto estamos em realidades completamente distintas. Já tive de ter conversas com ela em que fui realmente de alguma maneira impositiva no que estava a dizer. Mesmo a comentar sobre opiniões dela, mesmo assim, essa opinião é ignorante. E disse-lhe isto. Eu lembro-me mesmo de uma discussão que nós tivemos uma vez, ter de lhe dizer desculpa à violência das palavras, mas realmente essa opinião é ignorante. E pronto, obviamente que leva sempre, neste caso levou uma emotividade, né? Ficamos emotivas, a mãe ficou ferida nesse momento, mas sinto que realmente ela percebeu o que eu queria dizer. E foi também muito deslumbrante ver isso acontecer com a minha mãe e deu-me alguma esperança de que realmente seja possível ter conversas com pessoas que muitas vezes são mesmo difíceis, porque eu tenho um terror, um pânico a conflito interpessoal, a discussão, uma coisa que me aterroriza muito. Tenho claramente muitos traumas desenvolvidos acerca dessa situação de discussão. E então muitas vezes evito, é uma coisa que também tem implicações muito grandes na minha vida pessoal, de evitar o conflito ao máximo. Muitas vezes não permite aprofundar relações porque estás a evitar discórdia. E cada vez mais percebo que às vezes é mesmo necessário e às vezes é mesmo frutífero. Estou mesmo a tentar evitar usar outra vez a palavra produtivo, mas realmente é produtivo. Não de uma forma laboral, embora também seja trabalho, lá está, discutir é trabalhar, sim, muitas vezes. Às vezes, por exemplo, enquanto pessoa trans não binária, tenho que estar a dar aulas às pessoas, palestras, mesmo sem formação nenhuma. Tenho que estar a dar uma palestrinha às pessoas, corrigir pronomes, explicar o porquê dos pronomes, explicar o porquê de não binário, o que é que significa, blá blá blá. Tenho que me pôr nesse lugar muitas vezes e é extremamente cansativo às vezes, é extenuante, é trabalho, mas muitas dessas vezes é realmente necessário por motivos mesmo de sobrevivência. E não só, lá está, é uma sobrevivência minha, pessoal e coletiva, do grupo de pessoas que partilham esta identidade comigo, mas também é uma necessidade a médio e longo prazo de introdução de ideias que não são novas, mas que ainda são frescas de alguma maneira para muitas pessoas e que têm que deixar de ser, ou que têm que ser introduzidas de alguma maneira na vida das pessoas, porque pessoas trans não binárias, neste caso, existem, vivem, estão cá, e partilham espaço e tempo com todo o resto das pessoas que não se identificam como tal. Mas deixa-me voltar à questão da linguagem. Sim. Que falaste, porque estas questões enfim, da igualdade, da inclusão, tem-se jogado muito também no terreno da linguagem, no modo como usamos a língua, no que é que a língua está preparada para dizer e no que é que ela tem de ser desafiada a encontrar outras soluções, ou novas soluções. A língua é um campo de batalha importante para ti? Ou seja, às vezes o que ouvimos no sentido de descartar a importância disso é que quase como se fosse um capricho, ou o que é que isto muda, não é? E eu queria perceber contigo, por exemplo, qual é a importância de um pronome, ou de usar o pronome certo, e faço-te a pergunta assim de modo mais cândido e generalista possível, para que nos dês mesmo a ideia disso. O que é que muda? Traz-me uma memória relativamente recente, quando
Por exemplo, referindo o meu trabalho, o meu percurso também, já que o podcast é sobre isso. Quando estava a fazer As Três Irmãs com a Tita Maravilha, estávamos a um ponto, reunimos-nos, grupo, nós éramos maioritariamente pessoas trans. Aliás, na nossa equipa acho que não havia um homem cis. Portanto, havia uma série de entidades trans, transnobinárias, transfemininas, transmasculinas, portanto, uma panóplia de entidades que estavam ali a trabalhar em conjunto e a passar tempo em conjunto. E estamos a trabalhar com o Teatro Nacional, da Ana Maria II, e com os restantes teatros associados à Bolsa Amélia Rei Colasso, portanto, instituições oficiais, que têm estruturas, não sei o quê, e que historicamente sabemos, não receberam ainda muitas pessoas trans no seu espaço e não trabalharam assim com muitas pessoas diversas, que não nos moldes cis heterossexuais, brancos, europeus, portugueses. Portanto, nós, enquanto grupo que tínhamos noção desta panóplia de identidades que nos compunha, tivemos que discutir a um ponto: como é que vamos fazer para nos apresentarmos às equipas dos teatros? Será que devíamos ter um plano, tipo apresentar um documento em que tem os nossos pronomes associados aos nossos nomes? Por exemplo, eu chamo-me João e os meus pronomes são femininos. É uma questão que se levanta quase sempre em que a pessoa não me conhece, porque há uma aparente discórdia ou falta de coerência entre o meu nome e o meu pronome. Discutível, claro. E discutível tem que sempre que discutir, porque efetivamente os meus pronomes são ela, dela, e o meu nome é João. Mas e a um ponto pensámos: ok, vamos reunir a equipa do teatro e falar um bocadinho sobre isto, apresentar-nos também para que as pessoas vejam a nossa cara, percebam, nos identifiquem enquanto pessoas, nos reconheçam visualmente e associem os nossos pronomes a nós, para que também seja um bocadinho mais fácil esse exercício também de memorização, não sei o quê. E fizemos isso e estava a correr ok, mas depois houve uma pessoa da equipa que, lá está, sem más intenções, não foi por maldade, mas disse, se levantar o braço, e a sua intervenção começou com: olhem, tudo bem, obrigada, mas pronomes, eu não quero saber de pronomes. E nós ficamos assim logo, tipo, como assim? Porque realmente o que a pessoa queria dizer é que não quer saber dessas ideias porque não lhe são importantes. Não pensa nas pessoas nesses termos. Obviamente é discutível, claro que toda a gente pensa nos outros com ideias de género automaticamente, inevitavelmente aplicadas. Mas queria dizer assim do género: eu não quero saber se vocês são trans ou cis ou o que quer que seja, vocês são pessoas. E foi um bocadinho angustiante, porque de facto nós tínhamos passado ali algum tempo a despender a nossa energia para discutir quem nós somos, às vezes até porquê é que nós somos, de onde é que nós vimos, etc. E depois a pessoa, com uma frase tão simples, deslegitima e invalida todo o nosso trabalho e discurso. Porque tipo, eu não quero saber de pronomes, mas... Sim, que eu consigo perceber que seja com uma ótima intenção, não é? Super. No entanto, lá está. Mas tens que querer saber de pronomes porque nós acabamos de dizer que são importantes para nós. Sim. Como são importantes para ti, porque se alguém de repente te tratar com um pronome errado, tu vais obviamente corrigir a pessoa e vais ficar assim: porque é que esta pessoa errou? Que fenómeno foi este? Portanto, dizer que não se quer saber de uma coisa que outra pessoa acabou de dizer e elaborar porque de ser tão importante é realmente muito, muito, muito angustiante e muito desesperante. Mas de facto sim, a linguagem é de facto um campo de batalha, como dizias, porque é uma tecnologia, uma ferramenta que define as nossas vidas a qualquer momento. Nós pensamos em linguagem, nós comunicamos em linguagem, portanto... E lá está, essa ideia da cristalização da linguagem é extremamente... Eu não percebo como é que há tantas pessoas que de facto apregam essa ideia de que a linguagem, que a língua portuguesa especificamente está fechada, ou não sei, acho tão estranho pensar-se assim. Porque de facto palavras novas surgem todos os dias, associadas a montes de coisas, não só a pessoas humanas, a tecnologia. A linguagem é uma constante composição de palavras, são letras que são postas juntas e que formam ideias. Portanto, nós somos seres compostos por ideias, temos que ter uma ferramenta, que neste caso é a linguagem, que é plástica, que permite formar essas ideias e torná-las palpáveis de alguma maneira. Portanto, sim, pronomes são importantes, sim, pronomes são uma ideia que está em constante desenvolvimento e é preciso aplicar novas propostas e novas ideias e experimentá-las e falhar com elas e continuar a tentar. Por exemplo, mesmo com o Pedro, discutíamos a um ponto, agora no processo da farsa,
que o Pedro tem uma opinião que vai ser, depois de ele ouvir isto, vai obviamente mudar, que a proposta da linguagem neutra do ele, dele, foi um erro. Não foi um erro, não foi o que ele disse, que falhou. A proposta falhou, não está a ser possível aplicá-la em grande escala. O ele, dele, portanto, ele é bonito, ou ele é minha amiga, este tipo de formação frásica e linguística. E eu discordei, disse, olha, sim, é disfuncional, é problemático, é difícil. Eu própria, enquanto pessoa trans não binária, estou sempre a conhecer pessoas trans não binárias e de género diverso, às vezes que usam pronomes não binários e têm dificuldade, e engano-me, e passo vergonha, e tenho que pedir desculpa, e faço a pessoa passar por desconforto também. Isso acontece. Faz parte do exercício, mas é uma proposta, é um exercício, é um constante tentar. Isso é que é mesmo importante, é estarmos de facto disponíveis para tentar coisas com os outros em mente. Connosco também, claro. Isso é super importante. Eu próprio, a pensar-me enquanto pessoa, penso muitas vezes com os meus pronomes, não sei o quê, como é que eu sou, como é que eu me identifico. Isso é super importante, e ter essas ferramentas serve para isso também, para uma autodeterminação mais consciente e liberta. Mas ao mesmo tempo, pensar mesmo nas outras pessoas, isso é mesmo tão importante. E perguntar às pessoas, fazer perguntas. Há perguntas que de facto ofendem, mas na minha perspectiva, e podem fazer isto pessoalmente, se me encontrarem e se não me conhecerem, e mesmo que me conheçam, porque muitas vezes mesmo amigos e pessoas que conheço ficam tipo, ok, fechou. É ela dela, é João, não sei o quê, fechou. E muitas vezes eu já estou noutro sítio, já tenho outra ideia sobre mim, não sei o quê. E às vezes é difícil de falar sobre ela. É fixe, é muito fixe ter-se à vontade para perguntar, procurar ter à vontade para perguntar às pessoas coisas quando se nota uma mudança nelas, ou se tem uma questão acerca de quem ela é. É muito fixe perguntar. E a mim podem fazer sempre isso, perguntar-me coisas sobre, ok, claro, tem limites, mas perguntarem-me sobre os meus pronomes, por exemplo, adoro. Não adoro. Acho necessário que quando uma pessoa não me conhece e não quer fazer um jogo da Assunção, me pergunte os pronomes. Portanto, façam isso. Perguntem às pessoas os pronomes. Quando é que tudo isto, enfim, estes temas, questões de género, de identidade de género, de expressão de género, em abstrato e em concreto aplicadas a ti, ao teu crescimento enquanto pessoa, quando é que isso começa a ser importante para ti, enfim, a ponto de fazeres com que isso tenha consequências na tua relação com os outros e no modo como te tratam, nomeadamente? Sim, não sei, acho que é um ponto no início da vida adulta, na transição entre adolescência e vida adulta, que é uma transição na qual eu ainda estou, tecnicamente, deixem-me. Tu és de 90? Isso, qual é? 95. Mas eu não okay. conto os anos Covid. Eu estou a tornar-me Mariah Carey portuguesa. Mas sim, acho que nesse momento de transição, de, enfim, também vir para Lisboa, conhecer pessoas, lá está, de identidades muito diversas, isso torna-se mesmo numa questão, porque tomas conhecimento. Eu tomei conhecimento de outras identidades e pensei, ok, há outras formas de ser, que eu realmente, se calhar, posso ser ou sou. E de facto foi esse processo, foi super orgânico, super claro, influenciado pelo contexto social, obviamente, inegavelmente. Eu em Guimarães não conhecia pessoas LGBT quase em geral, portanto identificar-me na altura, achava eu que era uma pessoa gay, era difícil e demorei muito tempo a usar a adjetivar-me dessa maneira. Portanto, depois vir para Lisboa... E depois percebeste que isso era insuficiente, ou que isso não te dizia? Percebi que isso estava em clash com a identidade de género, na verdade. A minha orientação sexual e a identidade de género sendo coisas distintas, entraram ali um bocado em clash. Neste momento ainda é um clash que eu vivo. Não sei muito bem definir a minha orientação sexual, na verdade, enquanto pessoa não binária, porque a orientação sexual define-se de modo à luz do binarismo de género. Portanto, és heterossexual, aprecias pessoas do mesmo género / sexo. Portanto, de repente estou assim, uma pessoa não binária? Será que sou o quê? Será que sou hetero? Acho que sou hetero. Então é toda uma discussão muito complexa, assim, mas... Porque, de facto, foi um processo, e é um processo de autodeterminação, é um processo mesmo de definir coisas para mim própria, para nós próprias, de nos reconhecermos no mundo e nas categorias que existem nele. De facto, há categorias que são problemáticas e que não queremos para nós e que não queremos ter nenhuma, e tudo bem, ótimo, perfeito.
há outras que precisamos de ter e reclamar para nós porque nos vão servir, são ferramentas também para nos apresentarmos perante outros. Portanto, espero que cada vez mais gerações vindouras e mesmo a minha geração e a geração anterior que ainda estão vivas e são pessoas, a maior parte delas com capacidades plenas de pensamento, pensem cada vez mais sobre si próprias, sobre quem são no mundo e que coisas é que representam, efetivamente. As Três Irmãs, já aqui falaste desse espetáculo. Aliás, para ti está a ser um ano de clássicos desconstruídos, não é? Juro. Antes do Gil Vicente, reescrito pelo Pedro Eu que Pinito. não estudei num conservatório, estou assim, não, gente, que é isto? Tanto clássico! Antes de Gil Vicente, Chekhov, desmontado pela Tita Maravilha. Exato. Tu eras qual das irmãs é que eras? A Masha. A Masha, ok. Sim, a Masha. E como foi para ti esse trabalho? Foi extremamente prazeroso, muito, 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 muito prazeroso, e já agradeci muito toda a gente envolvida e agradeço novamente aqui publicamente, especialmente à Tita Maravilha, que é realmente uma maravilha, o nome não engana. Que já conhecias ou não? Já conhecia, assim, de contexto de vida, de festinha, de amigos em comum, lembro-me uma vez ela estava a servir bebidas na Spirit Shop de Pedro Barateiro, e falámos um bocadinho aí, mas não éramos amigas, não nos conhecíamos assim, não tínhamos passado muito tempo juntas. E ela meio que viu assim, esta gatinha está ali no teatro, deixa lá ver, vou chamar a token portuguesa para a minha peça. E assim foi, e agradeço-lhe mesmo muito, porque foi uma experiência mesmo, tipo, muito, 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 muito esplendorosa em todos os sentidos. Foi difícil também, mas foi muito, muito, muito boa. Apresentaram em Guimarães. Apresentámos em Guimarães, Como sim. é que foi estar em casa? É sempre uma cidade difícil de apresentar para mim, porque obviamente tenho a minha família que vem. Já fiz lá algumas coisas, não muitas. Por acaso fiz o Despertar da Primavera, lembro-me que correu super mal essa apresentação lá. O que é que correu mal especificamente? Eu estava muito nervosa, eu nunca fico nervosa, é muito curioso. Em alguns trabalhos eu não fico, por exemplo, a trabalhar com o Pedro, ou com a Praga nesse caso, não costumo ficar muito nervosa nas apresentações, porque sinto mesmo uma confiança específica, uma segurança específica de sei o que tenho para fazer aqui. Mas em Guimarães fiquei muito, muito, muito nervosa. E simultaneamente foi no mesmo dia de um concerto de Salvador Sobral que nos sugou o público. Portanto, fomos injustiçados. Mas sim, apresentar por cima, na altura devia ser assim no auge. Não, de foi no Salvador auge, Sobral, foi na pois. berra da sua carreira. Sim. Mas as Três Irmãs foi um bocadinho diferente. Não tínhamos Salvador Sobral para nos roubar, nem Bárbara Tinoco para nos roubar a atenção. E tivemos público super fixe e foi... Eu estava doente, aliás, há um momento no fim da peça em que nós falamos, nós três intérpretes, eu, a Ivy Romão e Luão, apresentamos-nos enquanto performers e pessoas, dizemos o nosso próprio nome e temos um momentinho em que podemos falar um bocadinho com o público. E eu agradeci ao Paracetamol, ou ibuprofenos, não sei a qual é que eu estava, mas tomei um destes 2 antes do espetáculo que realmente amenizou ali os suores e as febres. Foi muito bom. Conseguimos sempre público muito, muito, muito diverso e foi tão, tão, tão interessante. Fazer perante aquelas pessoas e vê-las. Eu adoro mesmo ver o público quando estou a fazer teatro, é uma coisa que muitas pessoas odeiam e eu adoro muito, muito, muito. Aliás, agora com a farsa estou um bocadinho chateada com o Daniel Vorm, que embora tenha feito um trabalho, como sempre, incrível na iluminação, não me permite ver o público. Estou realmente ofuscada em cena e tudo por causa da Rita Blanco. Ela não gosta de ver o público e foi por causa dela. Eu gosto mesmo de ver as caras, pessoas. olhas Sim, nos olhos. Adoro mesmo, adoro. Adoro ver as pessoas a ver. É uma coisa que me fascina muito. E nestas Irmãs era possível, até porque tínhamos, mesmo quando estávamos em teatros em que a sala não permitia que fosse só plateia em palco, tínhamos sempre uma maneira de ter uma pequena plateia em palco. São pessoas que estão mesmo lá, estão em cima do palco contigo. E tu vês, elas estão lá, reagem, gritam, levantam a mão, não sei o quê. Portanto, há mesmo ok, é um bocadinho pirou-se cá esta ideia da participação, porque é mesmo quase participativo nesse sentido. Mas não é tanto isso, é mesmo ver as pessoas a ver e a fruir e às vezes a não gostar ou a ter... Percebes que elas estão a pensar em coisas, a sentir coisas. Isso é tão, tão, tão interessante. Leva-me para um sítio mesmo especulativo de o que é que a pessoa está... O que é que se passa na cabeça Mas dela. tudo isso enquanto estás a representar. Sim, Pode sim. ser, Pode ser, eu ainda por perturbador. mais que sofro de déficit de atenção, pode ser bastante distrativo, mas acaba por não ser, não sei. Acho que vai para uma parte separada do cérebro. Talvez. Acho que faz essa coisa de me sugar nesse vórtex que é estar em palco. Acho que faz parte desse vórtex. Os olhos que estão postos sobre ti, os teus olhos que olham para esses olhos e os reconhecem. Esse reconhecimento constante
de quem vê, quem está a ser visto. Faz parte dessa paranoia quase de estar em cena que eu adoro mesmo. Amo. Eu gostava de chamar aqui a Tita Maravilha, que não vai entrar em direto, mas Amo. Queen Legend, um ícone. gravou uma pergunta para ti, que eu gostava que ouvisses. Amo. Vamos lá. Oi, amiga. Oi, linda João. Amiga, saudades, vagabunda. Fui convidada aqui para fazer essa pergunta para você. E aí, depois, né, das 3 Irmes, o espetáculo que tivemos juntas, onde eu pude te conhecer melhor. Já sabendo, né, amiga, que esse mundo é um mundo cruel e muito injusto. É um lixo. Quero saber de você, assim, quando você tá na arte, quando você tá criando, quais são as coisinhas que ainda te dão gosto de criar, de estar em cena? Qual é essa sensação enquanto você é essa intérprete, essa atriz brilhante? De onde vem esse fogo no cu? Ícone. A Tita leva o prémio de pergunta mais Juro. engraçada. E mais certeira, assim, fogo no cu é realmente importante para se fazer coisas perante, publicamente, em geral, não só nas artes. Imagino que fazer coisas, não é, que são vistas e expostas, é preciso realmente ter um fogo no cu inacreditável, muitas vezes. Mas, de facto... Obrigada, Tita, pela pergunta. Porque, de facto, eu sou uma pessoa muito angustiada, como estávamos a falar sobre de estar a trabalhar, odeio o trabalho, odeio o mundo, odeio tudo, é tudo um lixo, um horror. Mas, de facto, há momentos em que estou a trabalhar, como estava a dizer também há pouco, e aprecio mesmo o que estou a fazer e vejo o valor e agradeço muito por estar a ter aquela oportunidade que sei que é muito, muito especial e muito exclusiva, de alguma maneira. E realmente fez-me pensar sobre o que tu estava a dizer sobre estar em cena, a paranoia da cena, o ver e ser visto nesse, esta frase, o meu amigo Jorge Jacome vai morrer quando me ouvir a dizer ver e estar em cena é ver e ser visto. Que de alguma maneira e é uma dinâmica mesmo muito, muito, muito interessante. Porque há realmente coisas que são indescritíveis, mesmo em fazer teatro. Especificamente, vamos falar mesmo, estamos aqui na teatra, né? Especificamente do teatro, estar em cena é indescritível. Indescritível. É mesmo uma coisa outra. É mesmo uma hiperconcentração, um hiperfoco. Pelo menos para mim, claro. Um comprometimento com uma coisa que às vezes é conflituoso. Às vezes não acredito no que estou a fazer. Isso é difícil e é horrível. Pode ser horrível. Estou aqui a dizer coisas com as quais não concordo e nas quais não me revejo. Ideias cénicas e visuais e artísticas nas que não confio, em que não confio, não acho boas. Isso já te aconteceu muito? Já me aconteceu o suficiente para saber que é difícil. Sim. Mas outras vezes, mesmo no mesmo trabalho, no mesmo espetáculo, isso pode acontecer e de repente já estás a fazer uma coisa ou a dizer uma coisa que te é extremamente importante e pode haver discórdia. São palavras que não são tuas, mas que sentes a potência de as dizer. Isso é um bocado indescritível. Não sei bem colocar a coisa em termos assim inteligíveis, porque é mesmo... João, eu gostava ainda muito de perceber o princípio deste trabalho, deste estar atriz, deste ser atriz pontualmente. Pontualmente. Sim. Contratem-me. Tu viveste em Guimarães, nasceste em Guimarães e viveste lá até vir estudar para Lisboa? Sim. Pelos 18? Sim. Vim para as Belas Artes, para a arte multimédia. E nessa altura a palavra teatro era o quê na tua cabeça? Tinha algumas ideias, mas não sabia muito bem o que era, como ainda não sei atualmente muito bem o que é teatro. Mas querias ser o quê nessa altura em que vieste para as Belas Artes? Não sei bem dizer. Acho que queria ser artista. Assim, tinha umas ideias sobre performance, sobre artes visuais, mais sobre performance nas artes visuais. No contexto, eu estava mesmo a estudar performance e instalação. Tinha essas ideias mesmo de, não sei, fazer performance em galeria, de ideias visuais, comunicar ideias visuais, coisas que ainda tenho, ainda carrego, ainda fazem parte de mim, que ainda não desenvolvi e que espero um dia vir a trabalhar, ter esse trabalho mesmo artístico, autoral, de alguma maneira, que vai sempre estar assim nesse contexto da performance, é inegável, é uma inegável. E o contexto audiovisual são coisas que me compõem mesmo. Mas ser atriz... Não sei, acho que tinha um bocadinho assim aquele sonho de Disney Channel, de essa mesma geração de Miley Cyrus, Hannah Montana. Aliás,
o meu humor físico, a comédia física que eu, aliás, ponho muito em prática com a Branca Bezerra, disseram-me, vem muito, a minha escola lá está. Não foi o conservatório, foi o Disney Channel, gente. És uma criança Disney Channel. Sou. A Raven, enfim, todas essas referências de humor, de sitcom estadunidense, são as minhas referências mesmo assim de representação. E depois, obviamente, a paixão pelo cinema surge, começo a ver mesmo cinema e interessa muito essa ideia de simular emoções, simular, enfim, esse trabalho mesmo de representação. Tinha essa fantasia, mas realmente não era uma coisa que eu estava ativamente à procura de fazer. Não sabia muito bem como procurar isso. E realmente aparece com a Praga porque é um grupo que trabalha em teatro, não só, mas forma-se no teatro, que tem uma relação muito próxima com as artes visuais, com a arte contemporânea. Portanto, meio que apareceram-me enquanto referência, comecei a ver as peças deles e depois a conhecer. Mas como é que foi passar de espectadora da Praga para trabalhar com eles? Foi fascinante, porque já tinha uma série de ideias, já havia uma mitologia, a Praga é uma mitologia toda, né? Há uma história complexa sobre a qual eu sei muito pouco ainda. Portanto, de repente estar ali foi assim, uau, estou aqui neste sítio super interessante, com pessoas que têm uma história já super incrível e que têm, e tinham, e tiveram, e espero que tenham ainda, muitas coisas para me ensinar. E, portanto, tudo isso informou a sua linguagem, o seu léxico mesmo, de uma série de ideias de recusa, dos cânones, das formas do teatro. Claro que me informaram muito a nível mesmo pessoal e artístico. Essa ideia de... eu não sou atriz de teatro, eu não estou no conservatório. Aliás, sou atriz de cinema. Estávamos a farsa e o Pedro ficou tipo... Estava a dar uma nota muito básica. João, tens que ser mais expressiva neste momento porque não se percebe bem a transição emocional da personagem de uma coisa para a outra. E eu... Pois, era tudo microexpressões porque eu sou uma atriz de cinema. Deixa-me só não deixar aqui uma referência que eu queria muito ter trazido e vou trazer agora. De facto, havia teatro na minha vida quando estava em Guimarães ainda. Fiz parte de um grupo amador do Teatro Oficina, que também foi interessante. Não era uma criança, mas foi interessante, claro. Foste porque quiseste? Foi porque quis, sim. Acho que estava já assim a procurar. Eu sempre fui uma criança muito, não sei, expressiva, acho eu. E havia sempre esses adultos que diziam, mesmo professores que diziam: já pensaste em ir para teatro? E eu, sim, ok, se calhar, talvez sim. Lá está, era uma criança Disney Channel, portanto era uma theater kid, como se diria nos Estados Unidos. E a um ponto no secundário, felizmente fiz parte de um grupo formado pela Sílvia Magalhães, é o apelido dela, não sei se o apelido dela é Magalhães, a professora Sílvia, que tinha um grupo, ela era professora contratada que formava alunos de animação sociocultural, um curso profissional que o meu liceu oferecia, e tinha este grupo que se chamava Teatro Não é Xarope, que era um espaço onde fazíamos tudo menos teatro convencional. Aliás, é super divertido porque estas referências todas que falávamos da cultura popular portuguesa contemporânea, do YouTube, dos apanhados da TVI, não sei o quê, isso já existia ali. Lembro-me que ela trazia imensa Alexandra Solnado, que não sei se sabes quem é. Sim. My God. Enfim, fizemos todo um exercício, uma peça sobre Alexandra Solnado e todas as suas ideias imagino místicas. Que para uma adolescente isso seja estimulante, não é? Super. Não é e era chato, mesmo sobre isso de não estarmos a fazer teatro nessas ideias de ter o texto e fazer a peça. Era mesmo tipo, o que é estar em cena a fazer coisas e mostrar coisas? O que é que isso pode ser? Mas eu quero ainda perceber como é que se dá o teu encontro com a Praga. Enfim, tu estás em Lisboa a estudar nas Belas Artes, conhecias o trabalho de espectadora? Sim, acho que já os conhecia, alguns deles assim de contexto social, porque comecei a participar de algumas coisas, meio que os fui conhecendo dessa maneira. Depois eu tinha um trabalho, quando estava nas Belas Artes, eu trabalhei muito com a minha amiga Alice dos Reis, artista visual. Éramos colegas de turma e ficámos amigas muito, muito rapidamente e meio que estávamos assim naquela pira de fazer performancezinha. Aliás, fizemos muitas coisas que referenciavam Ana Montana e uma altura estávamos obcecadas com a Maddie McCann, então tipo, tenso. Fizemos uma performance chamada We Found Maddie, muito controversa, aliás um título super assim inflamado. Então assim fazemos umas coisas e então o Tidósio, conheci o Tidósio assim, foi das primeiras pessoas que conheci da Praga, porque acho que ele viu algumas coisas, estas brincadeiras parvas que eu e a Alice fazíamos também, não sei o quê, mas depois a um ponto eles abrem mesmo uma audição, portanto foi através de uma audição que eles abriram com a intenção de formar o elenco do Despertar da Primavera. Fazemos aqui um minutinho de pausa para ouvir como foi a conversa com o Diogo Infante no último episódio do teatro.
As possibilidades são infinitas, não é? Está tudo em aberto. É como termos 20 anos e não sabermos bem para onde vamos, nem o que vamos fazer com a nossa vida. Eu adoro dirigir atores. Acho que é onde eu me cedo, acho que é onde eu consigo ser mais útil. Não sou muito subjetivo, não me ponho com metáforas, não falo por enigmas, não. Eu sou claro. Das coisas que eu mais gosto em teatro é que me contem histórias. E sobretudo que essas histórias me façam sentir coisas. Rir, chorar, incomodar, revoltar. Eu detesto sair de um espetáculo indiferente. Quando se aproximou a hora de começar realmente a mergulhar, eu tive um ataque de pânico. Acho que foi o primeiro ataque de pânico que tive na vida. Fui ter com a Natália e disse, eu não consigo fazer isto. Eu quero desistir, eu não consigo. Tranquei-me em casa e em 3 semanas meti a Ode Marítima toda na cabeça. Para mim é importante vir a um espetáculo e sentir que sais tocado, sais transformado. Com a Eunice era impossível não acontecer. Ela era de facto um colosso. Tenho muitas saudades de Eunice. Tenho muitas saudades da Carmen. Porque eram família. E eu acho que é isso que nos faz falta. É a capacidade de amar o outro. Foi no palco do Teatro da Trindade que gravámos esta conversa. Eu não, eu estou aqui numa salinha. Estou a brincar, está ótima. Não, é verdade. É uma salinha. Não há como negar que é uma salinha. Foi o episódio com o Diogo Infante na última paragem do teatro. Podem recuperar, claro, nas plataformas onde o teatro existe. Quase a chegar ao fim da conversa com o João Abreu. Quero uma sugestão tua. O que é que nos queres recomendar? Vou olhar aqui para as minhas notas Uma cábula. que falharam redondamente porque a nota que eu tirei não vai chegar a tempo. Já prescreveu tudo. Já prescreveu, de quando o episódio sair já se foi, mas vou mesmo assim mencionar porque pode ser importante para alguém. Que é na Cinemateca Portuguesa, vai passar no dia 2 de novembro, quinta-feira, portanto, passado já, ou já passou então, uma sessão in memoriam ao Kenneth Anger, que era um realizador que faleceu este ano, experimental estadunidense, que tem uma filmografia composta por curtas-metragens experimentais, que são muito... Eu não vi assim tanto, portanto gostava muito de ir a esta sessão ver as 3 curtas que vão passar, que são muito, muito, muito interessantes a nível estético, linguagem e tudo mais. São tipo entre camp, LGBT queer, experimental mesmo, não sei. Investiguem porque encontram um monte de coisas mesmo no YouTube, enfim, online, encontram um monte de curtas dele disponíveis e vale mesmo a pena ver, para quem não conhece. João, para terminares, qual é que seria a primeira linha da tua futura página do Wikipédia? Eu lembro-me que houve uma altura em que uma cantora, Sky Ferreira, tinha uma entrada no seu Wikipédia que era sobre o seu range, o seu alcance vocal, que alguém escreveu, provavelmente a própria, dizia igualar o alcance da Mariah Carey, e depois tinha as notinhas que ela atingia de esta a esta. Acho que a minha primeira entrada não iria para aí porque não sei muito bem qual é o meu alcance vocal. Mas algo assim, não sei, algo assim que me ponha assim logo assim, esta gatinha tem estes valores. Uma especificação técnica. Exato, sim. Ok. João, obrigada. Obrigada eu por este convite e desculpem a quem ouviu isto. Tanto babbling, tanto blá 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 e tanto estrangeirismo, meu Deus. Acho que foste sempre traduzido, fazendo tradução simultânea. Acho que sim. Bom, obrigada. A João Abreu foi a convidada deste episódio do Teatro, que regressa daqui a 15 dias. Até lá, ouçam o que está para trás e subscrevam o Teatro em qualquer uma das plataformas em que ele reside. YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Tantas. É muito. E não é pouco. Bastantes.